A lição de hoje tem como título A Iniquidade do Amorreu. Quem eram os amorreus? Quem era esse povo? Quais eram as características desse povo? Quando esse povo viveu? Nós vimos que esse povo foi aqueles que derrotaram os hebreus quando eles tentaram invadir Canaã, quando o Senhor falou que não era para fazer isso. Vimos isso na lição da semana passada, na lição de ontem. Mas então, irmãos, vendo sobre os amorreus viviam na região da Babilônia desde 2000 anos antes de Cristo, na época de Abraão. O Senhor já tinha falado com Abraão acerca dos amorreus, da iniquidade dos amorreus. Nós vamos ver em seguida um verso sobre isso. Mas veja só, irmãos, agora ia ter uma vitória sobre os amorreus. A vitória dos hebreus sobre os amorreus se constituía num juízo sobre esse povo, num juízo sobre esse povo pagão. Entretanto, irmãos, a gente fica sem entender direito, sem compreender o porquê e como foi feito isso, de que forma foi feito isso. Veja, por favor, comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 2, versos 33 e 34. Ele está transcrito na lição da escola sabatina, na lição de quinta-feira. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a eles, aos filhos dele e todo o povo. Naquele tempo tomamos as suas cidades e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Terrível, não, irmãos, quando lemos isso? Não deixar nenhum sobrevivente. Por que isso? Nós não podemos entender, irmãos, as atitudes de Deus. Querer entender as atitudes de Deus é querer julgar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter fé, irmãos. E fé não tem explicações. Fé, se nós cremos em Deus, cremos que Deus cuida das coisas da melhor maneira, nós temos que, pela fé, crer que essa atitude, ainda que nós não possamos entendê-la, hoje, no século XXI, era o melhor que Deus podia fazer. Mas tem um verso na Bíblia, irmãos, Romanos 11, 33 e 34, que fala sobre isso, sobre querer entender a Deus, querer entender as atitudes de Deus, os tempos de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreende a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Não dá, irmãos, para entender. Os juízos de Deus são insondáveis. Nós não podemos penetrar no coração de Deus para saber quais são esses juízos, por que esses juízos foram executados. Esse mesmo verso, irmãos, de Romanos 11, noutra tradução diz assim: ninguém pode explicar as decisões de Deus. Ninguém pode compreender aquilo que ele faz. Uma outra tradução diz assim: como é impossível a nós compreendermos as suas decisões e os seus caminhos. Bem, mas agora nós estamos falando de uma destruição de um povo. Mas quando Deus trata de outros assuntos, irmãos, de uma maneira que nós não podemos entender, e aí nós aceitamos plenamente. Por exemplo, como eu posso entender um Deus que dá o seu Filho unigênito para morrer, para me salvar? Mas isso é bom eu entender, isso eu quero entender, isso me agrada, porque isso me favorece. Mas quando vejo um Deus aplicando juízo, aí, irmãos, eu fico com dúvidas, eu fico cheio de problemas para poder entender, para poder compreender, entender. Devemos aceitar os fatos de Deus, os eventos de Deus, os juízos de Deus, devemos aceitá-lo pela fé. Um dia o Senhor vai nos explicar. Quem sabe durante o milênio, irmãos, como vamos ter muitas explicações sobre muitas coisas que aconteceram nessa terra, que acontecem nessa terra. Ou quem sabe na nova terra. Ou quem sabe também o Senhor nem julgue necessário nos explicar isso. Isso passa a não nos interessar mais, a não ter mais o nosso interesse.
Entretanto, irmãos, tem um texto de Timóteo, o texto do apóstolo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3:16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, foi escrito para o nosso ensino. Até aquilo que a gente não compreende plenamente. Até aquilo que a gente não aceita plenamente. Mas foi escrito para nosso ensino. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, irmãos, ele disse que Abraão ia passar, o povo ia passar 400 anos de escravidão. E entre as coisas, irmãos, que ele disse que era um motivo para essa escravidão, veja lá Gênesis 15:16. O Senhor disse assim: a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Isso quer dizer, não tinha acabado a paciência de Deus com relação aos amorreus. E naqueles próximos 400 anos, então, a medida da iniquidade, do pecado dos amorreus, ia preencher a sua cota. Outra versão desse verso diz assim: a maldade do povo amorreu que vive aqui não atingiu a medida plena, exigindo castigo. Ainda não chegou ao ponto de serem castigados. Veja, irmãos, nós estudamos há alguns sábados sobre Jonas e sobre Nínive. O Senhor ia destruir Nínive. Tinha se proposto destruir Nínive. Entretanto, Nínive se arrependeu. E o que fez o Senhor? Também se arrependeu de destruir Nínive. Não destruiu Nínive. Causou até problemas com o seu profeta Jonas. Mas veja, irmãos, é muito provável que se os amorreus mudassem de atitude nesses séculos, o Senhor também não os destruiria quando da ocupação de Canaã. Mas nós não sabemos, irmãos, os tempos de Deus. Nós não sabemos os propósitos de Deus. E quando procuramos saber mais do que está escrito, mais do que está informado, irmãos, nós corremos grave perigo de desconfiar de Deus, de não acreditar em Deus. E quando desconfiamos de Deus, irmãos, é como aconteceu com Eva. Desconfiou de Deus para acreditar em quem, irmãos? Para acreditar no inimigo de Deus, para acreditar no nosso acusador, para acreditar em Satanás. É muito bom, irmãos, nós termos um Salvador. Como nós gostamos de dizer nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo. Porém, irmãos, esse mesmo Deus que é o nosso Salvador vai um dia exercer o juízo, vai um dia aplicar o juízo, vai nos julgar. Quando que ele vai nos julgar, irmãos? Até quando nós temos chances de estarmos perdoados? Mas quando vai chegar a medida da nossa iniquidade, assim como chegou a medida da iniquidade dos amorreus. Veja lá, irmãos, isso vai acontecer pouco antes da volta de Jesus. Pouco antes da volta de Jesus vai haver o fechamento da porta da graça. Não vai haver mais possibilidade de salvação. A Bíblia diz: aquele que está praticando o mal, continue praticando o mal. Porque não vai haver mais. Bom, mas então é só quando acontecer isso, só quando fechar o tempo da graça. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça. Acontece, irmãos, que tem um problema aí. Esse problema é a finitude da vida. Nós vamos morrer um dia. Se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos um dia morrer. Assim como os nossos antepassados morreram. E quando nós morremos, irmãos, fecha a porta da graça para nós. O que você fez, fez. O que você não fez, não vai fazer mais. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, não têm participação em nada dessa vida. Portanto, irmãos, a porta da graça pode fechar para mim ou para você, independentemente da porta da graça escatológica, da porta da graça do final dos tempos. Pode acontecer quando morremos, irmãos, e nós podemos morrer de uma hora para outra. Eu não gosto de ser alarmista, irmãos. Eu não quero ser alarmista, mas isso é uma realidade. Quantos de nós conhecemos pessoas que de uma hora para outra morreram?
que ficaram doentes, ou que sofreram um acidente, ou que sofreram uma bala perdida. Para esses, irmãos, a porta da graça fecha no momento da sua morte. Por isso, irmãos, que nós temos que pregar a verdade presente. Qual a verdade presente, irmãos? A verdade do primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7. O evangelho eterno, um anjo voando pelo céu, a igreja pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai ter um juízo, A Bíblia é enfática em dizer, vai haver um juízo, onde as pessoas vão ser salvas ou condenadas. E nós temos que dizer isso ao mundo. E mais ainda, devemos adorar, ainda na mensagem do primeiro anjo, adorar aquele que fez o céu e a terra. Portanto, irmãos, assim como para mim, você deve ter muita coisa na Bíblia que você não entende. Mas confie, irmãos. O Senhor está fazendo o melhor. Eu, às vezes, digo que eu tenho uma certa, vou chamar de preguiça teológica. Não quero ficar pesquisando muito empenhado em querer descobrir. O Senhor vai dizer para mim, vai dizer para cada um de nós o que nós devemos descobrir, o que nós devemos saber. E tem tanta coisa na Bíblia, irmãos, que nós devemos saber, devemos praticar para a nossa salvação, que não vão ser essas pequenas coisas que nós não entendemos, que vão nos afastar de confiarmos em Deus. Que Deus abençoe, que a gente possa estar firme em tudo aquilo que a gente entende. Que é uma coisa mais fácil de entender, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós não pereçamos. Aprenda isso, irmãos. Não precisa aprender coisas que estão escondidas ou que não estão para que nós saibamos nesse momento. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos estar firmes, com fé, confiantes na palavra de Deus.